De acordo com as lendas papais, Pedro exerceu seu primado em Roma por 25 anos, até a sua morte, que ocorreu por volta de 67 da Era Comum. Isso significa que Pedro foi bispo de Roma desde a data de 42 da Era Comum, pregando o evangelho ali como sumo pontífice de Roma. Roma, portanto, seria a sé apostólica, a sede do Papa e, consequentemente, da fé cristã. Agora, será que historicamente e biblicamente tudo isso pode ser sustentado? Meu nome é Denis Silva, você está no canal Estudo Perspicaz e após a vinheta vamos analisar comigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, compartilhe essas informações, dê o seu like e também comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Também quero comunicar aqui que a programação ou conteúdo aqui do nosso canal também está no Spotify. Vou deixar o link na descrição também deste vídeo. Bem, para iniciarmos a nossa análise, precisamos então considerar os documentos mais antigos que temos, onde conta a história do cristianismo, o seu desenvolvimento, como ele então foi sendo organizado. E quais são os documentos mais antigos que temos que conta a história do cristianismo? Nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada, principalmente então o chamado Novo Testamento. As pessoas, elas parece que esquecem que a Bíblia, além de ela ser a palavra de Deus, ela também é um documento, gente. Isso aqui é um documento. São documentos onde mostra a história, como se aconteceu o desenrolar do desenvolvimento do cristianismo. E por que eu estou relembrando isso? Porque quando os apologistas católicos eles vão defender então a sua doutrina ou a sua tradição, eles citam os chamados pais da igreja e outros professos cristãos que vieram à existência 200, 300, 400 anos depois do primeiro século. E quando nós abordamos o que os documentos que estão registrados na Bíblia apresentam como era a estrutura da congregação primitiva, simplesmente eles desconsideram. Então eles dão mais valor a que os chamados pais da igreja e outros falam a respeito de como seria, um suposto cristianismo e desconsidera totalmente o que as escrituras, que é também um documento muito mais antigo do que os pais da igreja, falam a respeito do mesmo assunto. Então por isso que eu estou reforçando essa ideia. Bem, um texto que podemos ver juntos aqui para analisar o nosso assunto, será que Pedro de fato esteve em Roma e foi papa lá durante 25 anos? Acompanhe comigo, por favor, a leitura então de Atos capítulo 1, versículo 8. E vou estar lendo aqui na Bíblia Pastoral, uma tradução católica, diz assim para nós. Palavras de Jesus Cristo, Mas o Espírito Santo descerá sobre você e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Conforme conseguimos notar logo no começo do livro de Atos, o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe atenção que os seus discípulos, os seus seguidores, iam dar testemunho dele até os confins da terra, ou até os extremos da terra, nos lugares mais distantes. Só que notem que ele traz a respeito de 3 lugares que seria o centro, por assim dizer, do cristianismo primitivo. Notamos a cidade de Jerusalém, da Judéia e também a cidade de Samaria. Se Roma fosse então a sé apostólica, ou seja, a principal cidade, com certeza isso não passaria desapercebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então só esse detalhe já nos ajuda a parar para pensar a respeito desse assunto.
Dando sequência na nossa análise histórica, acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 8, versículo 1. Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, fora os apóstolos, se espalharam pelas regiões da Judéia e de Samaria. O que esse texto nos ajuda a entender? Que fora os apóstolos, os cristãos foram espalhados para outras regiões. Ou seja, a essa altura, Pedro já deveria estar em viagem para Roma, para começar então a exercer o seu cargo de Papa. Mas notamos aqui que tanto ele como os demais apóstolos, eles não saíram de Jerusalém. Pedro, ele só saiu de Jerusalém quando a cidade de Samaria ouviu falar do Evangelho. E podemos notar isso aqui então em Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Alguns talvez aqui aleguem que Pedro talvez aproveitou essa oportunidade para viajar para Samaria e também foi para Roma, aonde se instalou e ficou lá por 25 anos exercendo seu cargo de Papa. Mas olha só o versículo 25 do mesmo capítulo. Qual que foi o destino de Pedro depois? Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados de Samaria. Então, esse documento de Atos deixa muito claro que Pedro não foi para Roma, mas após a sua viagem, ele retornou à cidade de Jerusalém. Algum tempo depois, o livro de Atos nos ajuda a entender que Pedro saiu para algumas viagens missionárias. E aqui talvez surja uma esperança para os católicos em que ele então poderia ter ido para Roma. Mas não vemos Roma nas cidades listadas que Pedro visitou. Por exemplo, o livro de Atos cita a cidade de Jerusalém, Samaria, Lida, Cesareia e Antioquia é citada então na carta aos Gálatas. Então percebemos que nem rastro da cidade de Roma é mencionado nessas passagens. Então seria muito improvável que por 25 anos, Pedro exercendo o seu papado, jamais essa cidade foi mencionada tanto no livro de Atos como também em Gálatas. A Bíblia ainda nos ajuda a entender que após estas viagens missionárias em diversas dessas cidades, Pedro retornou novamente para Jerusalém, conforme vemos ali em Atos, capítulo 11. Seguindo então uma linha cronológica, temos um relato histórico bastante interessante aqui em Atos, capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz assim para nós: A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Interessante que, corroborando com o que Atos ele traz atenção, esse edito de Cláudio expulsando os judeus durante o ano de 42, ou melhor, 41, até o ano de 54, é trazido à atenção pelo escritor latino Suetônio, que escreveu na biografia do imperador Cláudio, onde ele fala que o imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus que viviam em contínuas desavenças por causa de um certo Cresto ou Cristo. O que isso nos ajuda a entender? Que essa referência a respeito dos judeus foram expulsos estão se referindo aos judeus cristãos. Seria então improvável que Pedro fosse deixado sozinho em Roma, mantendo-se como papa e supervisionando absolutamente ninguém.
Seguindo aqui a nossa linha do tempo, em Atos capítulo 28, versículo 15, traz uma informação muito valiosa, demistificando esse mito de Pedro como bispo em Roma. Já chegamos ali no ano de 60 e 61 da Era Comum. Paulo ele chega preso na cidade de Roma. Veja só então o que o texto tem para nós. Os irmãos de Roma, que tiveram notícia de nossas peripécias, foram receber-nos no Fórum Ápio e nas Três Tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Mas percebemos que Pedro não aparece para receber então o seu amigo e irmão cristão. Misteriosamente, Pedro não é mencionado entre aqueles que recebeu Paulo em Roma. Além do fato de Pedro não ter recebido Paulo quando ele foi preso em Roma, mostrando que de fato era improvável que ele estava ali, Paulo, ao escrever a sua carta à comunidade romana, cita diversos nomes de cristãos, mas não cita o Papa, o bispo de Roma. Conforme vocês estão vendo, temos uma tabela dos cristãos que foram citados por Paulo e também a referência em sua carta aos romanos. Seria então o momento mais propício, o momento perfeito para Paulo citar o tão reconhecido Papa Pedro, o Papa de Roma. Então temos todas as referências aqui. Fala a respeito de Priscila, Áquila, Maria, Júnias e assim por diante. Mas, em comparação, pessoas não lembradas por Paulo e que a Igreja Católica diz que era bispo de lá, São Pedro, o Papa. Qual é a referência? Nenhum. Outro aspecto que nos ajuda a entender que Pedro não foi bispo ou Papa de Roma por 25 anos foi a sua comissão como evangelizador. Conforme vocês estão vendo, a Bíblia nos ajuda a entender que Paulo e Barnabé receberam o ministério entre os gentios, ou seja, a pregação de pessoas e de outras nações. Já Tiago, Pedro e João receberam o ministério entre os judeus, para pregar então entre os judeus. Isso nos ajuda a entender que Pedro ele focaria nessas pessoas ou nessas nações judaicas, em contraste com Paulo e Barnabé. Então, nos ajuda a entender que o foco de Pedro não seria Roma. Outro relato histórico que encontramos nas Escrituras, onde mostra que Pedro não estava em Roma, é a carta aos Filipenses. Acompanhe comigo, por favor. Filipenses capítulo 4, o versículo 21 e 23. Saúdam todos os cristãos. Os irmãos que estão comigo saúdam vocês. Todos os cristãos saúdam vocês, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Mas por que essa passagem é relevante? Porque Paulo, estando em Roma, ele cita especialmente os que estão no palácio ou na casa de César. Ou seja, por que Paulo se esqueceria daqueles que estavam na Catedral de São Pedro, que, entre aspas, podemos dizer assim, seria o lugar mais importante, não menosprezando então aqui a casa de César, mas seguindo uma linha de raciocínio dentro de um conceito católico, seria então o local mais especial para os cristãos. Além da carta aos Filipenses, que Paulo escreveu de Roma, também podemos analisar a carta aos Colossenses, que Paulo escreveu de Roma, à congregação dos Colossenses. E veja só como Pedro também não é citado nesta carta. Encontramos ali os personagens Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, o chamado justo, Epáfras, Lucas e Demas, mas não encontramos o Papa de Roma, o chamado Pedro. Outro documento que podemos analisar é a segunda carta de Timóteo. Acompanhe comigo aí, por favor.
capítulo 4, os versículos 9 a 12. Primeiramente, procure vir logo ao meu encontro. Aqui Paulo estando preso em Roma, a essa altura já é o ano de 67, ou seja, já era para Pedro estar quase findando o seu papado durante os 25 anos. O 10 continua. Pois Demas me abandonou, preferindo o mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Então vemos aqui que durante esse tempo há mudanças no cenário, né? Demas abandonou Paulo, outros cristãos tomaram então rumos diferentes, e somente Lucas estava com Paulo, descartando aqui o Papa, o Pedro, o bispo da cidade de Roma. Depois o 21 e o 22 conclui assim para nós. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos envia-lhe saudações. O Senhor esteja com o seu espírito, graça esteja com todos vocês. Então, Paulo ele cita mais alguns cristãos, mas não cita o Papa, a autoridade maior da Sé em Roma. Logicamente que essa análise ela foi bastante breve, bastante objetiva. Poderíamos trazer muito mais elementos aqui históricos para mostrar que Pedro ele não foi papa ou bispo de Roma por 25 anos, conforme os católicos e apologistas católicos tentam asseverar. A não ser que o apóstolo Pedro, por 25 anos, teve então uma missão secreta em Roma, que até hoje ninguém sabe o que ele fez lá. Quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o seu like. Até mais, fique com Deus e tchau.